Oi, pessoal! Estamos aqui para iniciar mais um Bicha Preta Pode. Esse espaço coletivo para a gente pensar as nossas potências. O que uma bicha preta pode de fato. Nós estamos aqui com alguns convidados, nós vamos trazer várias pessoas especiais para debater temas diversos. Porque nós, bichas pretas, debatemos tudo, muitas coisas, ocupamos vários espaços e lugares. Hoje eu tô aqui, meu Deus, eu tô aqui nervoso já, porque essa pessoa é um outro patamar. Eu tô aqui com essa referência de luta, que me representa muito. A nossa vereadora preta e petista, como ela gosta de falar e ser anunciada, nossa grandiosa Tainá de Paula. Querida, muito obrigado pelo aceite desse convite, esse desafio. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Você é uma referência gigante há muito tempo, desde os áureos tempos que te conheci lá antes de ser vereadora. Exato. Mas dizer que é um prazer te ter aqui nesse projeto novo que acolhe as nossas potências, né? Nós somos muitas potências, muitas possibilidades. Então, iniciar esse projeto e ter você aqui comigo é um prazer enorme. E eu que agradeço o carinho, Kainan, você. A inspiração, também a potência demais. E, gente, vai ser maravilhoso. Acompanha a gente. Bom, eu vou começar aqui, tem um roteirinho, vou tentar seguir, ser disciplinado. Bicha organizada. Ser disciplinado no roteiro. Mas queria saber quem é Tainá de Paula. Nós sabemos a vereadora, mas Tainá de Paula, quem é essa mulher preta que nos inspira tanto? Não. Primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. A Tainá é uma mulher preta, como tantas e tantas outras. Então, ela encerra essa mulher que tem uma trajetória que é da favela, que é da periferia. Ela é uma mãe solo, ela é uma mulher bissexual. Ela é uma mulher que tem, curiosamente, uma trajetória que vem da gestão pública, que vem da arquitetura e do urbanismo, que é um campo que não é natural para nós, pessoas pretas. Mas também ela vem do centro da construção do Fronte das Mulheres Negras, da construção das primeiras marchas, da construção do movimento negro brasileiro. Ela é do movimento de mulheres negras. Ela se reivindica uma feminista negra interseccional. Ela já tentou construir, vejam vocês, um partido feminista lá no início de tudo. Eu sou da geração das jornadas de junho, sempre gosto de marcar isso. É claro que eu venho da organização político-partidária, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas eu sou do momento da insurgência política brasileira. Eu sou dessa geração, então essa mulher é bastante coisa. Muitas coisas. E aí tá aí, né, o motivo da nossa inspiração total. Bom, vou aqui já para um lado político, pensar um pouquinho, aproveitar esse junho. Em 21, você encaminhou um projeto de lei 716 de 21, que propõe a emenda municipal que inclui o Dia da Visibilidade Bissexual no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, a ser comemorado no dia 26/9, em alusão ao Festival Bi+. Festival que foi realizado, realização coletiva e de acolhimento em prol da visibilidade bi no primeiro ano da pandemia e um marco do movimento bissexual. Conta pra mim das suas memórias do Bi+. Olha, eu tenho uma memória de dores e de delícia do movimento bissexual brasileiro. Primeiro porque a gente surge muito, vou dizer a palavra disputa, porque dentro do movimento LGBT, é claro que existe muita treta, bota aquela legendinha de treta aqui embaixo. Mas é sempre um lugar de muita afirmação. As outras letras que não são OG, beijo às nossas IAGs maravilhosas, amo, sou todos os gays brasileiros. Mas é óbvio que dentro do movimento LGBT, a lógica normativa, o padrão, o senso comum, onde mulheres, obviamente, como eu, com a minha trajetória, mulheres bissexuais, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, todas nós, dissidentes dessa lógica gay, branca, de classe média, que organiza e protagoniza, de certa forma, o movimento LGBTQIA+, fez com que a gente fosse se organizando e criando nossas estratégias.
O movimento lésbico, claro, sai na frente, o movimento trans vem com muita força, e se desdobra no movimento putativista, no movimento queer, enfim, outras lutas tão necessárias e importantes. E as mulheres bissexuais, as pessoas bissexuais, sempre ficaram muito subalternizadas. Na própria pauta, uma bifobia, inclusive, muito grande entre nós. Exatamente. Torta de climão. E, Bifobia! e coloca pesada nisso. Exato. E fez com que, claro, os corpos bissexuais se organizassem e pensassem em formas de a gente reivindicar. E aí vem, tanto na disputa das nossas organizações oficiais, tanto que a Liga Brasileira de Lésbicas, finalmente, a partir desse movimento de 2021, começa a discutir ser Liga Brasileira de Lésbicas e pessoas bissexuais. Então, acho que isso é muito um antes e depois, né, do movimento do festival, das nossas discussões e articulações. E eu diria que a afirmação que a gente fez em 2020 de ser uma candidatura de uma mulher bissexual fez um giro de uma afirmação política que talvez, e aí vou dar um exemplo muito caro para nós, né, que não foi possível fazer no tempo de Marielle, que foi colocada como uma mulher preta de favela, mas que não se afirmou como uma mulher bissexual no processo eleitoral de 2016. Sim. Então, é muito importante a gente dizer que o processo político é um lugar importante para os corpos LGBTQIA+. Ele constrói avanços e até me arrepio quando eu falo isso, porque quem me ajudou muito a formular esse lugar, olha, você precisa construir e se constituir como uma figura política bissexual, porque eu fui a primeira candidata lésbica, e eu quero mandar um beijaço aqui para Virgínia Figueiredo. Nosso amor eterno. Nosso amor eterno, por favor, manda esse corte para ela. Porque ela, enfim, me estimulou muito a falar sobre isso em 2018, logo após a execução da Mari. Construiu muito e articulou muito para a gente refletir isso com mais peso e robustez na campanha de 20. E é muito bacana eu, olhar para trás, olhar para os lados e dizer, cara, a gente elegeu uma pessoa bissexual. Sim. No Brasil, no Rio de Janeiro, nessa cidade conservadora. Foi muito importante. Então, salve a luta bissexual, salve as nossas resistências, né? Em meio de tanto desafio. Sim, eu acho que é muito importante, inclusive, a sua pauta, você reivindicar este lugar de bissexual, porque nós, no movimento LGBT, eu já falei isso em diversos espaços e repito isso com uma plenitude muito de boas, de que a comunidade LGBT é bifóbica. A bifobia na comunidade LGBT Ele que tá dizendo, gente. é uma coisa enorme, né? Então, quando nós temos uma vereadora negra, mulher, bissexual, é reafirmar efetivamente que o B não é de Beyoncé nem de biscoito. Existe e precisa ser debatido. Mas e como é para você, com esse apagamento histórico, né, da bissexualidade, com essa quase repulsa, né, ao bi, porque é sempre, né, se você pegar ela G mais normativa, branca, elitista, é aquela coisa de você não sabe o que você quer, e aí você vai para outra parte, você tá indeciso, você não conhece ainda e você vai se reafirmar. Como é isso para você neste lugar político e como uma mulher bissexual nessa sigla enorme que nós temos cada vez mais letras? Eu acho que eu tenho dois papéis, Kainan. O primeiro é o pedagógico, de ser essa mulher que, aí, para além da bissexualidade, eu acho que uma mulher com a minha trajetória, uma mulher com esta afirmação, porque não é toda mulher negra que se afirma mulher negra, essa mulher com essa trajetória, que é o seguinte, olha, nem todo favelado, nem todo periférico fala, reivindica este lugar. Sim. Haja vista o Neymar, haja vista todos os outros muita pretos gente que tem por aí. Toque de climão de novo. Sinceramente, não é um lugar dos mais fáceis, né? Porque, para a maioria dos corpos pretos, buscar o padrão é uma lógica, inclusive, até de sobrevivência. Quanto menos eu admitir, quanto menos eu docilizar o meu discurso, o meu debate, a minha forma de encarar e me relacionar com o mundo, mais tempo eu vou sobreviver nessa lógica cruel e racista que a gente vive. E, por mais que eu tivesse essa passibilidade, eu sou arquiteta urbanista, sou uma mulher negra de classe média hoje,
Eu poderia simplesmente reivindicar o lugar de preta padrão, né? de viver à margem, disputando um ar de normalidade dentro dessa estrutura da branquitude e tudo mais. E eu não fiz isso. Esse lugar que eu posso ter, eu não estou mais no lugar vulnerável, no meio da Praça Seca. Eu posso me afirmar como uma mulher bissexual porque eu não passo as mesmas violências que uma mulher preta bissexual pobre. Sim. Ou uma mulher lésbica, uma mulher trans, uma pessoa trans vulnerabilizada e suscetível a todas as violências, a toda a sorte de violência que eu, hoje, por mais que eu também sofra violência dos mais múltiplos aspectos, mas eu estou mais protegida do que outras companheiras que não podem fazer essa mesma afirmação, que ainda se escondem atrás da sua passibilidade. O corpo bissexual, na ampla maioria das vezes, tem uma passibilidade maior do que as pessoas trans, maior do que as lésbicas desfém, por exemplo. Isso sempre foi um lugar muito impressionante para mim do marcador de bifobia. Ah, você não parece LGBT. Ah, mas por que você está dizendo? Se olhar para você, ninguém diz. Uhum. E o lugar do afirmar é dizer que, olha, não me interessa essa passibilidade, me interessa estar junto aos meus corpos não normativos, aos dissidentes, à não norma. Eu quero ter direito a me afirmar como uma pessoa que se identifica de uma determinada forma que não é a norma. Então, isso é muito político. Muito. E isso é um instrumento de emancipação, de poder. É muito poderoso você poder se afirmar o que você é. Sim. E o que você quer ser, né? E nem todos, infelizmente, nesse Brasil, que mais mata pessoas trans, que é extremamente hostil e feminicida com pessoas lésbicas, sim, que faz estupro corretido com pessoas bissexuais. Uhum. As pessoas bissexuais, até ontem, eram clinicadas, né? Medicalizadas por estar fora de um padrão de sexualidade, de um dito padrão de sexualidade. Então, que a gente afirme cada vez mais os nossos corpos dissidentes e as nossas identidades dissidentes. É isso, né? Até nós temos a comemoração do dia 17 de maio, que é o dia da retirada da homossexualidade, né? Da OMS como uma questão, né? Como um CID, uhum, mas as pessoas bissexuais continuam ainda, até pouquíssimo tempo, sendo consideradas no CID, que nem existe mais, né? Exato. Sendo colocadas nesse lugar. Então, é muito importante entender, inclusive, essa questão do G, né? Eu acho que quando a gente coloca do G, e eu converso muito sobre isso, porque as pessoas me questionam muito por que o bicha preta, né? Eu falo, gente, porque eu não sou o G, eu não sou o gay padrão do LGBT, eu sou uma pessoa negra, sou uma pessoa periférica, então eu sou uma bicha preta. É um outro corpo. É uma outra possibilidade, é uma outra potência neste meio todo. Que não é vista, inclusive, também é muito excluída, uhum, desse arco-íris que não brilha tanto, porque eu sempre digo isso, esse arco-íris não é tão colorido, não brilha tanto assim. Sim. Porque é isso, nós sofremos diversas agressões nesses espaços, não sendo esse corpo normativo de uma alta sociedade. Exato. Que vem produzindo e ocupando esses espaços há muito tempo, né? Então, é muito sobre isso. Mas em que pé anda esse projeto de lei? Como está esse projeto de lei? Olha, esse projeto de lei está aprovadíssimo. Falta a sanção do nosso querido Eduardo Paes. Me deixa preto e branco e faz um clima de... Tensão. E antes de mais nada, é muito importante, né? Claro, a gente fala do Eduardo Paes porque ele é o gestor da cidade e tem a caneta na mão. Mas é muito importante a gente saber que a Câmara do Rio de Janeiro é uma das câmaras mais preconceituosas, LGBTQ-fóbicas do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, em 2017 eu acompanhei a aprovação, até com Mari ainda atuando, do Plano de Educação do Rio de Janeiro. E lá pelas tantas, os conservadores se reuniram e fizeram diversas emendas e retiraram de todas as partes de onde aparecia a palavra gênero, tiraram a palavra gênero. E frases do tipo gênero alimentício ficaram sem a palavra gênero. Ah, os alunos terão acesso ao alimentício. Tarará, tarará, tarará. Você vê o nível da baixaria e da irracionalidade, sim, que se chega
para praticar o preconceito, a discriminação com pessoas LGBTQIA+, no Rio, que é uma cidade, é isso que é o mais inacreditável. Mais contraditório de tudo, né? Super contraditório, porque é uma cidade que se vendeu como vanguarda, a primeira cidade que se usou biquíni, a primeira cidade do banho balneável no mar, a primeira cidade de muitas coisas. A primeira cidade é até uma das maiores paradas LGBTs do mundo. Do mundo. Então, meus queridos, melhorem. O Rio de Janeiro não comporta tanta cafonice LGBTfóbica. Por favor, melhore. Inclusive, é a cidade de os maiores turismos LGBTs do Brasil, né? Exatamente. Mas você falou... Será que o Rio de Janeiro, de fato, é friendly, né? Será? Será que é amigável aos nossos corpos? Não sei. Mas é isso, sim. Eu lembro que quando eu atuei na Alerj, aconteceu o mesmo processo. O gênero era questões bizarras. E aí eu lembro exatamente dessa questão, né, de LDO e PPA. E aí tudo que tinha gênero era retirado. Então, falar de alimento, gênero alimentício, tudo retirava gênero. E a gente ficava assim, gente, vocês conseguem entender a frase? Não é a palavra, a frase. Vamos aqui tentar fazer interpretação de texto. Exato. E realmente perdi um sentido. Eu falei, gente... E era só porque tinha gênero, ainda assim. Acho que a Câmara e a Alerj refletem muito bem o que é... Eu acho que reflete muito esse caldo conservador que sempre existiu entre nós. Mas também reflete uma afirmação desse tecido mais fascista da era Bolsonaro, que escolhe pautas da vanguarda, pautas dos direitos fundamentais para expressar a sua tinta conservadora. Sim. Então, mirar nas pautas do movimento negro, mirar nas pautas, obviamente, das identidades, da diversidade, mirar na pauta das mulheres. Não à toa, tanto o Ministério da Família, né, que era da sinistra, da ministra Damares, foi alvo de desconstrução das políticas LGBTs, porque, olha, quem carregou durante muito tempo a pauta de avanços da sociedade foi o movimento LGBT. Sim. Falando de outra forma de pensar o casamento, falando de direitos reprodutivos, desfechtizando o debate do HIV. Existe um componente de controle cultural a partir da diminuição do controle das pautas de gênero e, obviamente, se inserem o debate LGBT, o debate das mulheres e o debate da liberdade sexual, de um modo geral. Então, é estratégico, não é apenas uma pauta dos costumes, não é simplesmente uma pauta da família. É uma estratégia de diminuir os avanços do nosso tempo. Sim, é sobre isso, inclusive. É sobre isso. Mas como foi pra você também se entender uma mulher bissexual? Nossa, favelada, né? Demorou. Foi muito engraçado porque, óbvio, né? Venho de uma família muito pobre, simples, onde, obviamente, a discussão sobre diversidade não entrava, não era servido com nhoque no dia de 29. Nossa, meu Deus! A lembrança veio aqui agora. A nota de R$1 embaixo do prato. Embaixo do prato. Não era desse almoço, né? Não era. Então, uma família muito conservadora que, obviamente, tinham casais LGBTs que viviam no profundo anonimato. Eu lembro da tia... Ai, vou falar seu nome. Tia Todinha, não briga comigo, vou te expor. Mas tia Todinha viveu anos de sua vida, morreu, inclusive, com a sua companheira, que era falada nos almoços de domingo como amiga. Ah, tia Todinha mora com a amiga dela. Que amiga é essa? Que dorme junto, come junto, vem aqui, come o nosso nhoque, vai embora. Participa de todos os rastros de família. Eu faço essas coisas com uma amiga minha. E ela falece sem poder falar sobre a relação lésbica dela. Lembro como se fosse hoje, né? Desse medo das pessoas acharem que está se descobrindo que na nossa família tem uma relação lésbica, uma relação LGBT. E, para além disso,
a pressão muito grande sobre os homens negros. Sim. E aí tô falando diretamente para uma bicha preta aqui que sabe muito bem o que eu tô falando. Exatamente. Os homens pretos, para se relacionar afetivamente, procuravam, obviamente, homens muito distantes ou da comunidade, da favela, ou dos seus territórios, ou, obviamente, das famílias próximas. Então, você continuava se relacionando homoafetivamente de uma forma insegura, Sim. longe da sua rede de relação, Com certeza. sem estabelecer relações de afeto, de proximidade. Você tinha relações homoafetivas que não era para estabelecer relações de casamento, Sim. relações longevas. Então, a gente cresce olhando e vendo tudo isso, porque isso também é muito pedagógico, né? Sim. Olha, a relação padrão a gente aceita. Exatamente. A relação da tia Todinha, as relações que o tio Djalma arranja na rua com os meninos, eu não posso... Gente, eu tô falando da minha família. Exposed. Eu não posso falar. Então, ficou-se uma imagem, durante toda a minha infância e juventude, de relações que eu não poderia ter como modelo. E quando eu entro na universidade, A universidade, quando eu saio da Praça Sica, vou para Niterói, pego trem, metrô, ônibus, barco, caminhada, caminho literalmente, porque para diminuir o valor desse transporte, enfim. Quando eu me distancio desse espaço de controle familiar, eu começo a me permitir compreender o que é esse meu desejo. E aí começo a ter relações, começo a ter as primeiras namoradas. Tive muita dificuldade de dizer, cara, eu tô namorando com uma mulher, isso é real. Me enfiei num relacionamento hétero, que é da onde vem a minha filha, né? Onde eu tenho a Aurora. Muito numa lógica de medo, de não estar comunicando para a sociedade. Será que não é isso mesmo? Será que eu sou hétero? E será que não está todo mundo certo? Eu estou confusa? Porque eu não estou vendo outros bissexuais. As bissexuais não falam comigo. As que falam comigo dizem que eu tenho que esconder isso, que eu tenho possibilidade, eu não preciso dizer para todo mundo. Eu posso fazer isso numa boate, eu posso fazer isso escondida. Em lugar específico. Em lugar específico, amiga. Vai no inferninho, dá conta dessa vontade, vem e pra volta cá. pra cá. E aí eu chego aos 30 anos, contaminada pela bifobia, contaminada pela LGBTQ-fobia e muito decidida a entender melhor esse espaço. O que significa isso? Isso se mistura muito com, na verdade, o meu processo de formação política. Porque eu começo a participar do movimento negro brasileiro, eu começo, obviamente, o meu letramento feminista, e aí um caminho sem volta, né? Aí você vai entendendo. Um bocadinho de Lélia Gonzalez, com um bocadinho de Simone de Beauvoir, com um bocadinho de Catiça Ribeiro, e aí, colega... Você tá se vendo, né, cara? Você tá se enxergando? E aí eu acho que naquela ruptura que os movimentos sociais fazem no 2013, olha, os partidos não nos representam, é preciso fortalecer os movimentos sociais, é preciso falar sobre a desigualdade a partir dessas outras referências, não é apenas classe, que dá um nó no meu próprio processo formativo, porque eu venho das eclesiais de base, eu venho do movimento tradicional petista, eu me filio e me encontro no movimento partidário a partir da igreja. Então, veja vocês, por mais que seja um espectro avançado, né, a vanguarda da esquerda católica, putz, é a esquerda católica. É a que come hóstia e vai falar da revolução depois, mas comi minha hóstia e recebi ali as nossas unções. Então, é um espaço de descobrimento dessa contradição. Sim. E é, ao mesmo tempo, muito libertador. Me tornar bissexual foi um movimento muito libertador. Sim. É importante, né? Porque você fala do movimento que come hóstia e vai pensar revolução, porque é aquela coisa, né? Você pode até ser revolucionário, porém, vamos aqui seguir os dogmas. Você pode revolucionar a partir dos dogmas, entendeu? Vamos aqui cumprir bonitinho. Existe passo a passo. Exatamente. Pra ser revolucionário. Se não cumprir... Vamos fazer a leitura, vai ter homilia. Exatamente.
Enfim, mas como uma parlamentar negra, bissexual, você com certeza vem enfrentando e enfrentará muitos desafios, porque, né, você é uma parlamentar de... Ai, meu pai, 80 anos à frente. Vamos botar aí um tempo para essa mulher continuar aí nos representando muito bem. Mas como você se posiciona frente aos episódios de racismo, misoginia, bifobia? Enfim, como é isso enquanto parlamentar? Que a gente sabe que esse lugar do parlamento também é um lugar, enfim, né, muito difícil, muito pesado. E com esses recortes, são muito piores, né? Como é pra você estar nesses espaços, assim? Ai, é tão difícil falar, porque eu tô falando de um tempo pré-Marielle e pós-Marielle. Num tempo pré-Marielle, e aí falando que a gente estava muito empoderada, né? A gente sai daquele 2016, elegendo não só a Mari, mas elegendo a Thalírio, elegendo a Áurea Carolina, elegendo pessoas negras pelo Brasil, em maior ou menor proporção, com maior ou menor expressividade. A gente sai muito decidida a debater a nossa presença nos espaços de poder, que não era uma linha tão clara do movimento negro, do movimento LGBT. Sim. Em anos anteriores. Existiam expoentes, figuras ali, pioneiras, mas tem um ciclo que eu sempre gosto de repetir. 1972, Benedita da Silva, 1992, Jirama Batista, e a gente só foi tratar de pensar isso, ou conseguir construir, ter fôlego político para pensar isso em 2015 e 2016, quando Marielle se elege. Então, aquilo foi muito potente no espectro ali de debate político que a gente enfrentava. Só que a gente tomou uma rasteira nesse processo, porque a gente achou, tem uma expressão que infelizmente é estrangeira, mas representa muito o que a gente tomou. Tem um negócio que as feministas sufragistas inventaram, que é o tal do backlash. Essa história é quase que uma lei do retorno. Você avança, você constrói uma agenda de direitos e de afirmação, você efetivamente consegue conquistas, só que a estrutura patriarcal, misógina, colonial, em qualquer categoria que a gente estiver avaliando isso, é a mesma lógica, vai reagir. Existiu, na minha opinião, uma reação que não é só na execução, não são só nos tiros que pararam no rosto da Marielle. Existe uma reação social que, de um lado, é de extrema admiração pela figura política, que são as mulheres negras, mas, de outro lado, uma reação de ódio, de sensação de perda de espaço e de perda de protagonismo. Porque, veja, de fato, numericamente, nós só somos 15% dos parlamentos. Uhum. Não temos mais que isso. Exatamente. Então, assim, e é muito engessado, né? E as que estão lá, poucas conseguem aprovar projeto de lei, poucas conseguem usar a tribuna, poucas conseguem, porque às vezes são tímidas. Tem diversos elementos que fazem que a atuação dessas 15 parlamentares eleitas não sejam, de fato, estruturantes para a política. Então, a gente não ameaça, de fato, o poder real. Mas... Não chega à liderança de bancada? Não. Muito raramente nós conseguimos derrubar reformas da Previdência, reformas tributárias. A nossa articulação não opera grandes transformações. Não tem nenhuma mulher preta, Eduardo Cunha. Exatamente. Mas só a hipótese, só esse lugar do imaginário político que a gente estabelece, sim, só o imaginário que uma Erika Hilton estabelece, não tolerarei uma Tainá de Paula quando arregaça o olho e cresce numa tribuna. Isso implementa, isso carimba um mal-estar na política tradicional brasileira. Sim. Isso emplaca uma sensação de que, olha, se eu não fizer nada agora, eu vou ter, daqui a 50 anos, 50 pessoas que nem ela, arregalando o olho pra mim e crescendo pra cima de mim. Botando aquele dedinho que ela bota, coisa que eu já ouvi, inclusive. Aquele dedinho dela. Que eu boto o dedinho em giro com a potência dessa voz aqui em cima de qualquer um. Isso causa um incômodo que é muito maior
do ponto de vista simbólico, do que qualquer mudança estrutural que esteja sendo feita no hoje de fato. Sim. Então, a nossa presença, para além do empoderamento, eu adoro usar essa palavra, tá, gente? Morro nas costas. O termo é fundamental porque as mulheres precisam disputar poder. Poder é bom, por isso ninguém dá, ninguém vende, ninguém entrega. Poder é maravilhoso. Então, usemos o termo empoderamento. Essa disputa simbólica do poder que as mulheres estabelecem, para além de pedagógico, para além de espelhar, fortalecer as crianças que me olham, as jovens que querem ser desescolarizadas, mas se estimulam por ver uma palestra minha, por ver uma fala minha e se sentirem empoderadas no sentido de, cara, se ela chegou lá, eu posso ser. Ela largar a cadeia do crime, ela largar as atividades de prostituição dela e pensar, putz, eu vou voltar a estudar porque na minha escola, na minha quebrada, veio uma preta chamada Tainá de Paula que disse que eu posso. E no final das contas a gente fica morrendo de medo porque sabe que aquela mulher, aquela mana, aquela jovem, às vezes nem pode tanto. Sim. E talvez ela nem possa durante a geração dela. Mas o neto dela pode poder. Porque ela vai falar uma história, ela vai replicar um fato, ela vai apresentar uma foto que me viu em algum lugar. Isso pode gerar um efeito tão multiplicador, tão potente, que isso amedronta. Muito. E isso eles não estão topando. E aí, por isso que vem as ameaças. Por isso vem a desconstrução na política. Por isso os nossos mandatos são recordistas de pedidos de destituição e cassação. Por isso a violência política dentro e fora dos parlamentos. Por isso, inclusive, a operação muito cruel dos nossos erros e contradições. Porque, olha, gente, pessoas pretas também erram. Pessoas pretas também têm suas fragilidades. Mas a questão é, qual é o impacto das nossas fragilidades na nossa vida política? Sim. E qual é o impacto das fragilidades na vida do homem branco tradicional de esquerda e de direita que a gente conhece? Exatamente. Mínimo. Já vimos aí grandes quadros e até quadros medianos, muitas vezes errando e sobrevivendo. Coisa que não é permitido para as pessoas pretas. Então, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais organizada. Não acho que é sobre atividade parlamentar. E olha que eu sou a mais obsessiva em manter uma atividade parlamentar, em trabalhar, em produzir, mas tem um sentido político muito contundente, muito robusto na atuação das mulheres negras na política hoje. E isso eles não vão conseguir nos tirar. É isso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi você falando sobre essa linha do tempo de Benedita, de Jurema, eu comecei a pensar um pouco sobre as pessoas LGBTs, né? E aí eu penso que 2002 chega Clodovil, com todas as questões e contradições do Clodovil no parlamento. E quase 10 anos depois chega Jean. E que o quanto sofre, reeleito, não consegue assumir mandato, e entra David, e a perda de David. E nós conseguimos pensar 3 nomes de parlamentares LGBTs, homens, né? E aí a gente tem que fazer um recorte, homens. E aí, o debate racial, a gente, né? Vamos aqui. Depois a gente conversa sobre isso. Depois. Mas é isso, sabe? O quanto esses espaços também não estão nos fazendo e nos pensando. Nós estamos vivendo uma semana que é um avanço, né? Ano passado eu acompanhei muito o debate do casamento igualitário. O escárnio. Inclusive, eu falei para cada parlamentar que eu conheci em Brasília, eu falei, olha, vocês merecem realmente um prêmio por aturar isso aqui, porque eu passei uma semana em Brasília e estou exausto. Dessa gastura que eles provocam as nossas vidas, os nossos momentos, as nossas falas. Nós conseguimos avançar com a mudança da presidência da Comissão de Direitos Humanos, que nós perdemos ano passado, né? Eles conseguiram avançar com o relatório da Comissão da Família, etc, aquela comissão abençoada, que estava o debate do PL do casamento igualitário. Avançaram com um relatório muito ruim, encaminhando para a Comissão de Direitos Humanos. E esse ano, na Comissão de Direitos Humanos, a relatora vai ser Erika Hilton. Maravilhosa. Então, nós tivemos um avanço muito grande. Perdemos um ponto, mas entendemos que, avançando na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos ter uma de nós debatendo sobre nós. Isso é muito raro.
É a primeira vez que uma parlamentar LGBT vai debater efetivamente um PL sobre política LGBT. E pela primeira vez o parlamento brasileiro pode aprovar uma lei efetiva de política pública para a população LGBT. Nós temos que entender... Olha as palminhas assim. Bota as palminhas aqui. Porque nós precisamos entender que todos os avanços que nós temos não é lei. Exatamente. Todos os avanços que nós temos é via STF. O Parlamento Brasileiro nunca aprovou uma lei de política pública para a população LGBT. Isso é muito preocupante. Né? Como com o parlamento, com 513 deputados, não aprova uma lei, sabe, sobre a população LGBT, assim. Isso é muito preocupante. E aí nós comemoramos porque nós vamos ter uma relatora LGBT. Exato. Assim, que é a futura presidenta do Brasil. Que é a futura presidenta do Brasil. E não a parada LGBT de São Paulo gritou isso. Gritou isso. Gritou. Então, essa é a maior parada do mundo. Exato. Está gritando. Érica Hilton apresenta Quem Somos Nós. Quem somos nós. Pra não concordar com... Deram quantas pessoas? 10 milhões? Como é que foi? Olha, eu acho que estava numa avaliação de 5 a 6 milhões. 5 a 6 milhões? 6 milhões de votos ela já tem. 6 milhões de votos, gente, imagina. Maravilha. Mais voto que a Tebet. Aceita! Então, assim, pensar o quanto as nossas... E para mim, pensar Érica Hilton é muito repensar as nossas atuações políticas. Claro. Porque eu conheço a Érica há muito tempo, né, gente? Eu falo, todo mundo fala assim, Érica, eu falo, gente, eu conheço a Érica antes do hype, tá, meu amor? Conheço a Érica lá do tempo que ela tava brigando pela passagem de ônibus de Itu. Lá, no meu, né, muito tempo atrás. E pensar essa parlamentar que foi eleita com mais de 250 mil votos em São Paulo, uma mulher preta, travesti, assim, Tem que respeitar muito. Tem que respeitar muito, porque é isso, né, gente? São Paulo é conservador do conservador. Então, pensar esta mulher com uma atuação, e eu acho que... Gente, não tava nem na pauta disso, mas tudo bem. Mas pensar Érica Hilton como essa luz, né? As pessoas estão voltando a pensar política através de Érica Hilton. Mas também humanizando a imagem. Exato. Que ela é uma mulher, de que ela humanizando a política. A política. Não, e de que ela é uma mulher. Sim. Que ela dá o close dela. De que ela é bonita. Que ela tem outros interesses. Que ela tem outros interesses. Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. Vestir é político e moda é político. Eu sou a pessoa da moda, eu sempre amei moda. Maravilhoso. E pra mim, vestir é muito político, né? O meu posicionamento no mundo de uma bicha preta é sobre o meu vestir também. É sobre estar vivo e podendo existir sobre a minha possibilidade do que é subexistir ou existir e resistir nesse mundo. E isso você carrega muito também. Eu acho que isso é uma expressão que você traz muito. E eu acho isso muito interessante, porque uma vez eu tava com uma amiga e ela falou, eu não quero saber esse negócio de movimento de mulheres, porque elas falam que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí eu vejo uma mulher bonita e cheirosa e falo, mas será que ela realmente é militante? Porque ela foge desse discurso e falo, gente, por que não? Por que não? Exatamente. Sabe, por que a gente não pode olhar as nossas parlamentares e falar, nossa, como essa mulher se veste bem? Exato. Nossa, como ela tem bom gosto. Gente, é sobre existência. É sobre entender as possibilidades. Não é sobre mais um padrão. Exatamente. É sobre entender que os nossos corpos existem de uma outra forma. Não é só sobre colocar-se num padrão de, enfim, eu tenho que... Camiseta do Che Guevara. Exatamente. Horrorosa, inclusive. Mas tudo bem. De couro! Gente, não usamos sandália de couro. Por favor, não mesmo. Usamos outras coisas de Outras couro. coisas. Mas é isso, é entender essa potência que a política é. Porque eu acho que, inclusive, e isso você fala muito, muito, e eu fico, ai meu Deus, que bom poder ouvir isso de uma parlamentar eleita. As pessoas querem nos ver bonitas. Sim, claro. As pessoas não É querem. muito engraçado isso. Nos raríssimos dias que eu saio sem maquiagem. Tainá, você tá bem? Aconteceu alguma coisa com você? Você quer alguma coisa? E assim, é só porque eu não tô com batom vermelho, é só porque eu não tô com o meu blushzinho. E é muito bacana, na verdade, ter ser olhada, porque é aquela coisa do parlamentar servir de espelho para outras coisas, não é só sobre o seu discurso, é sobre a tua imagem, a tua referência. Então,
usar uma biju de mamana preta, tá com as cores e referências do movimento bissexual, estar num espaço onde você projeta não só suas ideias, mas o que você quer expressar, Sim. não só na sua oratória, não só no seu discurso, mas na tua existência. Eu sou uma mulher preta grande. Quantas mulheres pretas grandes, quantas mulheres pretas gordas você admira na sua quebrada, na sua periferia, Sim. no seu lugar de estar, no seu lugar de estar, no seu lugar original? Raríssimas. As mulheres pretas são as mulheres domésticas, são as Sim. amas de leite, são as subalternizadas, são aquelas mais exploradas, Sim. são as mulheres pretas retintas que estão nos pontos de ônibus. Eu sou uma mulher preta grande num espaço de poder que quer emitir não só, claro, a marca da minha trajetória, as marcas da minha história, mas também as marcas de beleza, Sim. as marcas da existência e não só da sobrevivência. É muito potente, né? Você pensa Muito, assim. muito potente. Eu sou o que a minha avó não conseguiu ser, cara. É muito potente isso. Não, isso é muito. Eu falo muitas pessoas falam assim, que você veste muito bem. De onde vem isso? Eu falei, gente, a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe usava linho. Lindo, E belíssimo. usava linho, não era linho comprado. Ela mandava, comprava o linho e mandava costurar. Tá, ai, meu Deus, meu corte. Eu gosto O do ter do meu corte. Assim, as fotos do meu batizado é a minha mãe de linho, minhas duas madrinhas de linho, com um lencinho no pescoço, de poá. Maravilhosa. Bonito. E é isso. Essa é a sua ref. A minha mãe era essa pessoa, tipo assim, meu amor, nós podemos ser pobres. Mas nós não precisamos andar feio. Exato. É aquela compra anual, Aham. que tu compra aquela peça, que é cara, mas que vai Sim. durar um ano inteiro sem desbotar, Sim. o tênis que não vai rasgar, pra você andar bonito, tendo aquela blusinha, aquele armário de blusinha colorida, que a calça é bege e cabe com todas as cores que você vai ter, e vai andar... Então, é sobre isso que eu falo, gente, eu não uso marca não, tá? Eu uso o meu estilo aqui, ó. Vou ali, ó, no Saara, blusinha R$15. Maravilhosa, me veste perfeitamente aqui. Eu, inclusive, tô usando uma, R$15 no Saara. Ai, pleno. Gostei do blazer. Esse blazer meio ambiente. Meio ambiente, uma coisa, homenagem assim, né? Sim. Nossa querida vereadora do meio ambiente. Mas eu acho que isso tudo tem muito a ver também com outras referências, com outras possibilidades de pensar. E eu acho que você trouxe na sua fala inicial uma coisa que não é muito comum, inclusive, assim, né? Eu, de fato, fui... É isso, né? Como as referências vão ali na nossa mente, no nosso imaginário. De tipo, começar a me questionar de quantos arquitetas e urbanistas pretas eu conhecia. E em que lugar também, né? Isso é muito... Que é isso, né? A gente às vezes até conhece, mas em que lugar essa pessoa tá, né? Então, eu queria saber qual é a função da arquitetura e urbanismo e como elas atrapalham a inclusão social ou ajudam a inclusão social e racial no Rio de Janeiro. Nossa, minha relação com arquitetura e urbanismo já é amor e ódio. Já vou falando. E é muito doido, porque eu sou de uma geração muito respeitada, né? Da construção da agenda urbana. Eu sou planejadora urbana, tenho um repertório grande de projetos de urbanismo. E aí, para além de termos poucas arquitetas negras, nós temos poucas arquitetas, e aí colocando apenas numa caixa de gênero, com a minha experiência profissional. E aí eu fiz muita coisa. Eu acho que vai desde a experiência da habitação de interesse social, passando pelo projeto de urbanização de favelas, passando pela arquitetura hospitalar, passando pela arquitetura pública. Eu assinei muitos projetos de arquitetura, assinei muitos projetos de urbanização, e isso me coloca num lugar de especialista, de mulher experiente no campo da arquitetura e urbanismo brasileira. E reconhecida, referenciada um pouco nesse lugar. Coisa que tenho muito orgulho de ter construído. Mas é preciso que a gente faça uma revisão, né? Não sou daquelas fatalistas que querem, vamos rasgar tudo e reconstruir do zero. Mas eu sou uma arquiteta muito consciente de que a arquitetura e urbanismo não deu conta, na sua formação, na sua consolidação no Brasil, dos processos mais estruturais brasileiros. Sim. Não deu conta do processo pós-colonial,
não deu conta da moradia dos mais pobres, que obviamente são majoritariamente pretos, quase pretos, periféricos e favelados. Não pensou, atravessou o século XX sem pensar e refletir o que fazer da favela e da periferia das novas cidades. O que é Brasília, né? O que é a Barra da Tijuca, que é um pouquinho da mini Brasília. Você tem quatro, cinco grandes eixos, grandes condomínios e uma periferia, que das Pedras, Cidade de Deus, Museu, Tijuquinha, enfim, todas as favelas ali da periferia da Barra da Tijuca sendo jogadas ao não urbanismo. Sim. O mesmo acontecendo em Brasília. Sim. Você tem um grande master plan, você tem as superquadras, você tem aqueles apartamentos funcionais maravilhosos dos parlamentares de Brasília. E você tem Ceilândia, você tem a cidade satélite jogadas à margem da exclusão social e da desigualdade. Cara, o urbanismo brasileiro precisa refletir urgentemente sobre o seu espaço construído e o não planejado, porque a gente errou no que a gente planejou com o arquiteto urbanista e a gente errou no que a gente não deu conta. Então, acho que são questões profundas e que são, na verdade, o meu foco, tanto de atuação profissional quanto de atuação como parlamentar. Eu acho que coisa doida, né? Eu sou uma das primeiras mulheres negras a assumir o parlamento da cidade. Nessa primeira legislatura, eu assumo a presidência da Comissão de Assuntos Urbanos, que, cara, nunca foi ocupado por uma pessoa negra e muito menos por uma pessoa periférica. E dialogar com o mercado imobiliário, setores privados de terra, obviamente os não formais também, os milicianos, os traficantes, todo mundo que tem interesse sobre a cidade ou que tem uma disputa de interesse em realizar nessa cidade, seja valorização da terra, seja venda, seja grilagem formal e informal, passava pela minha comissão. E, cara, foi um dos exercícios mais potentes e bacanas profissionalmente, porque eu acabei, claro, lidando muito com a teoria na prática, né? Tá, essa lei é maravilhosa, mas pega aqui. E que acho que foi uma super experiência, mas coloca para mim com clareza. Cara, a gente precisa cada vez mais ocupar mais esses espaços. A gente precisa cada vez mais legislar, não com pessoas que não conhecem os nossos territórios, mas com pessoas que sejam profundamente conhecedores dos nossos territórios, do ponto de vista formal, como eu, como arquiteto urbanista, mas também como um conhecimento orgânico, como moradora, como figura que transita nesse lugar. Como é possível pensar e colocar junto questões de gênero em projetos de planejamento urbano? Como pensar, enfim, uma mulher bissexual pensando o planejamento urbano dessa cidade? Nossa, eu legislei para isso, tá? A lei dos banheiros públicos na cidade do Rio é da minha autoria. A gente tem até 2030 para começar a implementar a obrigatoriedade de banheiros públicos nas repartições públicas, mas também nos espaços públicos de aglomeração, parques urbanos, estações de trem metrô, grandes estações intermodais de ônibus, os BRTs. Tudo isso tem que ter banheiro público com fraudário, com banheiro acessível e diverso, porque existe uma discussão profunda de a gente coloca banheiro neutro ou não, sim, banheiro não tem gênero ou não. E é muito fundamental a gente expressar isso no espaço urbano, ter banheiro específico para pessoas que não se sintam confortáveis, sim, a lidar com a LGBTQI-fobia. É muito importante, é muito fundamental no espaço urbano. Assim como o banheiro adaptado para pessoas PCDs, para pessoas ostomizadas, enfim. Acho que é uma discussão grande como é que a gente fala dos direitos acessíveis, né? O debate da acessibilidade é para além da calçada, para além da rampa do PCD, é um debate pluriversal. Como é que todos os corpos, todas as pessoas conseguem acessar qualidade de vida no espaço público. E é uma discussão que eu tenho muito pesada. Tem a discussão de como é que a arte e a cultura urbana influenciam na
no arrefecimento, na mitigação, no controle das homofobias todas, né? Das LGBTQI-fobias. A presença, por exemplo, dos elementos masculinos, né? E aí, te falar aqui um dado assustador. No Rio de Janeiro, mais de 80% das estátuas, das imagens públicas do Rio de Janeiro são de figuras masculinas. Isso faz, meus queridos, minhas queridas e minhas queridas, que automaticamente a referência do espaço urbano seja uma referência essencialmente masculina e heteronormativa, porque não é um corpo diverso, é um corpo de um marechal montado num cavalo. Você falou isso agora, eu tô pensando os túneis. Sim! Veio vindo aqui, tipo, todos os túneis, a maioria são nome de homens, Exatamente. assim, veio agora, assim. E aí, uma lei bacana que é a proibição de nomes de pessoas que tenham historiografia racista, homofóbica, LGBTfóbica, proibido que sejam nominadas, e aí tem algumas iniciativas das bancadas conservadoras, né? Botar o nome do Bolsonaro, de parente do Bolsonaro, numa maternidade ou numa escola. É proibido no Rio de Janeiro. Ele pode fazer isso no Balneário Camboriú, que ele gosta, ele pode fazer isso em Grande Gente. Ele não pode fazer isso no Rio de Janeiro, porque é uma lei de minha autoria. E que é muito importante, porque eles fazem essa disputa, né? Uhum. Vamos nos perpetuar nos espaços tradicionais, nos espaços públicos, para nós virarmos o novo normal. Não é normal ter nome de placa de rua de parente de Bolsonaro. Vocês me perdoem. Não vai ser, né? Me cancelem. Bolsonaristas podem me cancelar. No outro sentido, como é que a gente estimula a arte pública queer? Eu tenho um trabalho de longa data com os Lã das Minas sobre essa discussão, que é um coletivo de arte e cultura aqui da cidade. Como é que a gente discute melhor e performa mais a nossa presença no espaço público? Porque se você não nos acessa no seu espaço privado, ou seja, se você não nos debate, se você não nos vê, se você não para ouvir um podcast, para ver um podcast aí com os nossos corpos, tu vai me ver, você vai esbarrar na gente na sua calçada, na sua praça pública, no coreto do seu bairro. Então, é muito fundamental que existam editais específicos focados na diversidade do espaço público. E é uma lei da minha autoria também. Legislei pra caramba nessa pauta. Muito. Você falou, no meio da sua fala, sobre os PCDs, pessoas com deficiência. Como pensar nessa cidade de muitos morros, de muitas subidas, né? Como pensar essa acessibilidade de fato, pensando nessa questão urbanística e o quanto essa cidade não é entregue, pensada para acesso de todas as pessoas. E aí a gente fala de todos os corpos, de todos os gêneros, né? Então, a gente vai ampliando sobre acessos, mas muito mais específico para as pessoas com deficiência. Como é pensar isso nessa questão urbanística também? Cara, a gente está num gargalo tão profundo. Tem leis nacionais que versam sobre o direito das pessoas com deficiência. Diversos normativas, tanto na NBR quanto leis constitucionais que determinam que a cidade se adapte e que a gente consiga ter uma cidade cada vez mais inclusiva, mas isso tem uma dificuldade tanto de realização desses processos de adaptação, a gente ter placa, a gente ter placas em braille para pessoas de baixa visão ou com cegueira, a gente ter audiodescrição sobre a identificação dos espaços públicos e, obviamente, dos percursos. A própria identidade visual para pessoas sem nenhuma deficiência é muito fraca na cidade do Rio de Janeiro. E é muito importante a gente investir nisso. E, cara, é uma cidade que se reivindica turística, que se reivindica tambor de ressonância do mundo. Não é uma cidade inclusiva. Isso é muito importante da gente assumir. E aí, é claro, é do gestor, mas também é da baixíssima reivindicação que, inclusive, as pessoas não deficientes, sem deficiência, têm. As pessoas não demandam isso. As pessoas não se importam. E isso vem do capacitismo estrutural que existe na sociedade. A invisibilidade que as pessoas PCDs têm é algo muito gritante. E aí eu diria para você o seguinte: é muito fundamental a gente garantir orçamento para
adaptar a cidade gradualmente, e aí utilizar, inclusive, os marcos da Agenda 2030. Sim. Cara, tem que chegar até 2030 Uhum. com um percentual significativo da cidade adaptada. A gente tem que chegar até 2050 com um percentual afirmado, inclusive que atravesse as gestões públicas, né? Isso me incomoda muito no Brasil como um todo, na lógica que a gente planeja as gestões municipais, estaduais e até o governo federal, porque são sempre políticas de governo. Sim. Você tem o presidente Lula, você tem uma Dilma, você tem alguém mais arejadinho, a agenda vai avançar dos direitos como um todo, inclusive das pessoas PCDs. Se há uma agenda de retrocesso, o país se estagna essa pauta, se estagna a agenda, e a gente tem que reconstruir, ou retrocede, com a maior facilidade. Então, que a gente tenha em pautas muito estruturantes de avanço de direitos, que a gente, e aí é triste admitir isso, né? Até uma nova reforma política acontecer, é muito fundamental a gente fazer o caminho que os LGBTs fizeram, que foi muito acertado. Talvez a gente esteja no ponto de fazer o caminho do não retorno, né? O caminho do retorno para o parlamento com a maior segurança, e ter uma Erika Hilton relatando a primeira lei LGBT, porque a gente judicializou os nossos debates. Sim. A gente chegou no STF. Então, que a gente consiga pensar caminhos, e acho que o STF hoje tem uma composição arejada e que quer, de fato, avançar em diversas pautas. Acho que, para além da pauta LGBT, a gente avançou muito na pauta da violência de Estado, por exemplo. Sim. A DPF 635, a instituição do crime de Estado para violência armada, ocorrida por agentes do Estado, os policiais, foi um avanço. São avanços importantes e significativos da nossa mobilização enquanto sociedade civil. Então, eu indico que para a adaptação, tanto climática quanto da acessibilidade no espaço urbano, a gente também encontre o caminho dos nossos direitos, juridicamente. É isso. Eu acho que é um caminho importante. Eu acho que não é o correto, mais fácil. Porque é isso. Hoje nós temos um STF que areja... Não é o correto, é a judicialização da vida. Exatamente. É um outro debate, né? É o debate de... Mas... É o que a gente encontra como possibilidade. Eu não quero ser a preta good vibes enquanto os meus inimigos estão armados com a arma na mão. A gente precisa ter as armas que a gente tem. Sim. E olha que as nossas armas são as leis e os livros, né? Exatamente. Então a gente ainda está no pé de uma desigualdade muito grande. Bom, eu sempre amo falar que você é gigante, mas você tem um mandato, né? Um mandatinho. Né? Um mandatinho. Foi eleito em 2020 aqui, ó, no meio do caos da pandemia. E você já assumiu o executivo no ano 2023, 2024. Foi nossa primeira mulher negra a pensar meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Assumir essa tarefa de pensar clima também, né? Quais foram as principais iniciativas que você fez nesse mandato à frente da SMAC, da Secretaria de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro? Vamos lá, fazer um resumão. Primeiro eu fiz uma estratégia muito importante, que foi tirar a pauta do racismo ambiental da teoria e implementar diversos programas para instruir a gestão pública e transformar o debate do racismo ambiental em governança. E foi estratégico, de cara, a gente lançar um programa de educação ambiental focado em mulheres negras que viraram as protagonistas do debate climático e ambiental da cidade. As Guardiãs das Matas é um programa de educação ambiental territorial que leva a discussão de clima e a discussão da crise ambiental feito para e com as mulheres negras e periféricas da cidade. Isso foi uma virada de chave importante porque fez com que eu não precisasse falar em racismo ambiental todo o tempo. Eu lembro que a ministra Nelly Franco foi massacrada porque usou o termo racismo ambiental. E criar esse lastro, esse exército quase de mulheres que falavam disso e transformaram quase que um consenso nos seus territórios de que isso era importante, tem que discutir esse negócio de clima, e, poxa, tem algo diferente que está acontecendo. E, claro, impulsionada por todo o debate das emergências climáticas que o Rio de Janeiro passou, né? Eu enfrentei
uma crise grande. A gente passou pela primeira onda de calor, com o primeiro óbito registrado por uma onda de calor no Rio de Janeiro. E aí tive que criar protocolo, o primeiro protocolo do Rio de Janeiro para isso. Inclusive, o primeiro protocolo do Brasil para o enfrentamento à onda de calor. A gente passou pelos eventos extremos, das chuvas, da Grande Acari. Inclusive, no meu primeiro dia como secretária de Meio Ambiente, cara, como eu vou lembrar desse dia? Eu peguei uma chuva. Eu peguei uma chuva que nem foi uma das maiores da nossa série histórica, mas foi uma chuva muito robusta. E eu perdi uma criança de 4 anos de idade na Chácara do Céu. Ele morreu no deslizamento. E eu fiquei muito... Eu fiquei muito impactada com aquilo. Sim. Porque é aquele lugar... Ao mesmo tempo, eu preciso agir, eu preciso enviar assistência social, eu preciso enviar ao Rio, eu preciso entender rapidamente, responder publicamente o que estava acontecendo na cidade. E, ao mesmo tempo, meu lado humano, meu lado mãe, destroçado. Porque, cara, uma criança morreu. Porque a crise climática está aqui e a gente tem pouquíssimos instrumentos para lidar com isso. Pouquíssimos. E óbvio, né? Acho que a ocasião faz a gestora aprender como é que a gente tem sentido de resposta. O Rio de Janeiro, em que pese, me ensinou muito. Eu devo muito à gestão pública do Rio de Janeiro, porque é uma cidade que tem diversos protocolos prontos, iniciados, tem um corpo técnico muito sólido que me abraçou e que me ajudou muito na tomada de decisão, mas foi uma das experiências mais impactantes da minha vida. Assim. Óbvio que eu sou muito jovem. E é mesmo? Mas é muito gratificante, sabe? Ter criado os protocolos, ter passado por uma discussão de clima e ter me engajado nessa cena do pioneirismo sobre clima. Eu já era uma referência na discussão urbana e eu me tornei uma referência na discussão climática porque trago discussões muito profundas. Sim. Porque, olha, a gente precisa diminuir os nossos gases de efeito estufa. É injusto o Rio de Janeiro, o Brasil pagarem a conta sozinhos, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Sim. Como é que a gente faz e enfrenta melhor os desafios? E aí, para diminuir os impactos, foi na minha gestão que a gente comprou os primeiros BRTs com filtro na emissão de gases de efeito estufa. Todos os nossos novos BRTs já são com filtro de emissão. Foi na minha gestão que a gente instituiu a Fábrica Verde, que é a primeira fábrica de economia circular do Sul-Sudeste. Que é um feito, inclusive. Que é uma outra forma de pensar, inclusive, esse território e pensar... A gente tem que chegar em 2050, Kainan, dizendo que a gente vai aproveitar, se não 100%, mas a ampla maioria do nosso resíduo e transformar em outros produtos. Exatamente. Eu quero chegar em 2050 dizendo o seguinte: todo coco usado na orla do Rio de Janeiro será eliminado e não virará lixo no aterro sanitário que a gente paga para enterrar. Eu não quero mais enterrar resíduo nenhum. Eu quero diminuir o máximo dos gases de efeito estufa, mas eu quero também diminuir o custo que a gente tem com o nosso resíduo. Sim. Cara, durante um ano, a gente gasta no Rio de Janeiro 4,5 bilhões de reais na operação da Conlurb. Nossa. Vamos falar sobre 5 anos, vamos falar sobre 10 anos, vamos falar isso nos próximos 100 anos. O dinheiro que a gente está deixando de investir em construção de hospital, em creche. Cara, o Rio de Janeiro precisa de creche, o Rio de Janeiro precisa de escola, o Rio de Janeiro precisa de tanta coisa. O Rio de Janeiro precisa de insumo de saúde. Né? Eu não quero gastar o dinheiro do carioca com lixo, com resíduo mais. E eu quero chegar na COP30, e é um desafio robusto que eu coloquei para o prefeito Eduardo Paes e para essa gestão, que, olha, a gente vai chegar lá dizendo que o Rio de Janeiro reduziu, em 4 anos, 20% das suas emissões, que é abaixo da média do nosso acordo feito na ECO 92 e reforçado nas últimas COPs, e dizendo o seguinte: nosso dever de casa está mais do que pronto. Sim. Todos os nossos filtros, todos os nossos programas de mitigação e adaptação estão em curso. A gente está gastando bilhões de reais por ano para adaptar o Rio de Janeiro e vocês estão fazendo o quê para nos ajudar? Porque, no fato real, a gente emite gases de efeito estufa, mas a nossa crise ambiental, climática, não é construída e gestada aqui. Os países do norte global emitem muito mais.
E eles estão impactando o nosso clima. Sim. O cavalo caramelo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul não é culpa das emissões do Rio Grande do Sul, não é culpa das emissões do Rio de Janeiro. Desculpa, não é só na conta do desmatamento da Amazônia que a crise climática se estabelece. Sim. A gente pode ser a solução? Eu até topo fazer essa discussão. A Amazônia De pode começar ser... por aqui. Exato. A Amazônia pode ser o case verde do mundo. Eu até topo essa discussão. Mas a floresta de pé é uma tarefa que não é só nossa. É uma tarefa que é muito do coletivo. E participar dessa gestão, posicionar o Rio de Janeiro novamente na agenda climática internacional. A gente acabou com a Secretaria de Meio Ambiente na gestão do Crivella e participar da reconstrução Sim. da pauta ambiental do Rio, cara, foi muito potente e das coisas mais bacanas que eu ajudei a fazer. Uma mulher potente de muitos feitos, né, gente? Mas, olhando pro seu tempo de SMAC, sim, 1 ano, né? Qual foi a lição mais importante que você aprendeu sobre a gestão ambiental a nível municipal? E como isso vai influenciar no seu trabalho futuro? Que você... Nossa, marcos, assim. capacidade de escolha e compreensão das estratégias. Eu tive uma estratégia muito focada em restauração florestal e diminuição dos gases de efeito estufa. Por isso, eu investi em resíduo, fábrica verde, política municipal dos catadores, a coleta seletiva feita pelas guardiãs das matas. Eu foquei muito em resíduo e eu foquei muito na construção de parques, ou seja, composição, construção de massa arbórea, de massa verde, para a gente ter cada vez mais filtros, cada vez mais pulmões verdes na cidade. E, obviamente, a gente aumentar o reflorestamento. Como é que a gente consegue aumentar, acelerar a produção em escala de plantio da cidade? E aí a gente traz inteligência artificial, a gente traz drones, a gente traz tecnologias usadas no campo, Sim. Na floresta, né, no interior, no Brasil grande, para dentro da cidade. Dizendo que a cidade também tem responsabilidade sobre a sua restauração florestal, a cidade também tem responsabilidade na emissão de gases de efeito estufa que produz. Quando você fala isso, eu lembro de um evento que eu fui com você e você falou sobre as sacolas plásticas. Sim. Aquilo me impactou de uma tal forma, porque é isso, né? Você é muito da didática, de mostrar, não sei o quê. E quando você falou sobre isso, eu olhei a imagem que você botou, que eu me lembro, era um rio e as sacolas ficando presas, assim, nos galhos, né? E uma criança, com a cabeça para fora. Exatamente. Na maré, essa foto. E aí, aquela imagem... E você falando, é sobre isso que nós queremos evitar para os próximos anos. E eu fiquei, gente, é isso, né? É uma realidade muito próxima de uma defasagem que chega em um colapso muito grande e está muito próximo. E aí, acho que isso diferencia muito a atuação do ambientalista negro. Ai, gente, eu vou apanhar tanto com o que eu vou falar. Treta! Dá aquele símbolo de treta. Treta! Isso diferencia muito o ambientalista negro ou do ambientalista com letramento racial do ambientalista tradicional conservacionista branco. Porque ele vai focar apenas nesse futuro distante e nesse debate conservacionista que mira a proteção vegetal. É óbvio que nós temos uma preocupação muito grande com isso. E é óbvio que nós temos uma preocupação grande com os rumos da gestão ambiental como um todo. Óbvio. Que, claro, versa sobre as unidades de conservação, versa sobre o nosso catálogo de gases de efeito estufa, versa sobre o aumento do nível do mar, aquela clássica apresentação do Al Gore, falando sobre o aumento do nível do mar e o cataclisma mundial, quais são as projeções climáticas das ilhas do Pacífico, o que vai acontecer com a faixa norte dos Estados Unidos. A gente está sabendo de tudo isso. Só que o ambientalista negro está muito preocupado com a crise que acontece no hoje. Sim. Hoje, o fato é que mais de 90%
dos corpos, dos organismos de pessoas negras em território de periferia de favela tem um nível alarmante de microplástico no seu organismo. Sim. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição da nossa expectativa de vida muito grande, muito maior do que outros corpos não negros, Sim. de classe média, Sim. obviamente brancos de uma determinada renda. Sim. Da mesma forma que a gente se alimenta mal, que a gente passa e sofre pelo nutricídio alimentar, que a gente consome cada vez mais agrotóxico e produto industrializado, que a gente acessa cada vez menos verde. E aí, como é que você vai ter uma consciência ambiental, uma consciência climática para algo que você nunca viu, para algo que você nunca teve acesso? Desculpa. Nunca Se possibilitou, né? você mora no meio do Complexo do Alemão, e mesmo quando você quer subir a Serra da Misericórdia, a Serra da Misericórdia tem uma pobreza arbórea gigantesca. É uma árvore são árvores de espinho. Sim. São árvores que não são feitas para se... São reflorestamentos que não são feitos para você contemplar, para você estar, para você brincar, para você ter acesso ao lazer e à qualidade de vida. A gente não está falando do Parque Guinle, nem do Aterro do Flamengo. Uhum. A gente está falando da Serra da Misericórdia no topo do Alemão. A gente está falando de um poção, de uma mina d'água que está contaminada pela ação da pedreira que tem lá. Sim. A gente está falando de uma qualidade do ar que é uma das piores da América Latina. O meio do Complexo do Alemão, o meio do Complexo da Rocinha, são os piores lugares para se viver da América Latina. Todos os índices, e aí a gente criou um índice de vulnerabilidade ambiental e climática para entender o mapa. Cara, qual é o problema? Onde estão as paradas urgentes do Rio de Janeiro? Que precisa ser feito agora. Que precisa ser feito agora. Se nenhuma árvore for plantada na Zona Norte daqui até 2050, vai dar ruim. As pessoas vão ter que usar máscara na rua que nem na China. E aí, a gente precisa falar mais disso. Sim. E eu fico, claro, feliz por ter enfrentado esse debate, ter feito essa discussão, ter aumentado a nossa capacidade de reflorestar o Rio de Janeiro, mas eu estou com pressa. E acho que ter nascido na Praça Seca me deixa com pressa, acelerada. E usar a tecnologia para reflorestar, usar a discussão. O que você está cortando a gente? Centralizar o seu microfone. Tá. Tá. Centralizar a discussão, participar das discussões centrais, da melhoria da vida das pessoas a partir do meio ambiente, isso me motiva. É isso. Faz estar neste lugar pensando e repensando a possibilidade de ocupar esse espaço, né? E é isso que faz a gente criar o índice de vulnerabilidade ambiental e climática, é isso que faz a gente criar os observatórios de calor, é isso que faz a gente criar os corredores verdes nas ilhas de calor, é isso que faz a gente pensar a política dos catadores, dessas pessoas vulneráveis que são os nossos agentes ambientais de primeira hora, é isso que faz a gente criar o Cada Favela Uma Floresta. Para pensar que existe um nível de prioridade na nossa intervenção ambiental que precisa ser dita e que precisa ser expressada em como a gente executa a política pública. Dinheiro para quem precisa e aonde precisa. Sim, isso é muito importante. Preta, petista e gata-bi do meio ambiente. Eu amei, amei. Adorei! A retórica. Gente, vou botar assim na capa do Facebook. Gostei. Amei, inclusive. Quais são as mudanças específicas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas? Que pergunta profunda. Primeiro é evitar o negacionismo. E aí, claro, né, eu acho que falei disso na outra pergunta e vou repetir aqui. Tem um gancho que é muito estratégico para a gente de aproveitar o timing das coisas. E a gente está no meio da discussão do Rio Grande do Sul. Sim. Todo mundo está falando do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. O cavalo em cima do telhado é um super case para a gente usar. Todas as crianças estão desenhando esse cavalo nas suas aulas de biologia, nas suas aulas de educação ambiental. As donas de casa viram o William Bonner lá de camiseta preta, no meio do Rio Grande do Sul, bolado, com o microfone na mão, falando que, olha, gente, deu ruim aqui, esse negócio é crise climática, o nome disso é crise climática. E as pessoas entenderam. Não tem ninguém
que esteja numa rodinha e que vire para um outro, que diga, a crise climática não existe, isso acabou. Talvez o Bolsonaro tenha conseguido emplacar essa narrativa nos anos que governou, mas ele não passou por um evento extremo tão profundo, tão catársico como esse do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que pegar esse cavalo, subir nele, montar nele e dizer o seguinte, olha, tem um lugar de não retorno. E nós chegamos nesse ponto. Porque não é só sobre as projeções do aumento do nível do mar, da diminuição de espécies do planeta, da diminuição da biodiversidade. É claro que falaremos e versaremos sobre isso também. Sim. Mas é sobre uma diminuição da qualidade de vida que podemos não chegar mais. Nós termos um número tão grande de deslocados forçados daqui para frente, nós estamos falando lá do Rio Grande do Sul de praticamente 40 mil pessoas deslocadas. Que não vão poder retornar aos seus territórios. Que não vão poder retornar aos seus territórios ou que vão ter muita dificuldade. E se a gente estiver num padrão disso se repetir de 2 em 2 anos? Disso se repetir de 1 em 1 ano? Se isso não for algo que acontece apenas de 50 em 50 anos, como como tantos técnicos do Brasil aprenderam nas aulas de hidrologia lá da universidade. Esse evento extremo pode não ser apenas um extremo, pode ser o novo normal. A gente está preparado para isso? E aí, eu não quero dizer que o futuro Mad Max, né, dos deslocados que vão procurar abrigo em outros lugares e procurar água em outras cidades, eu estou dizendo que, muito provavelmente, um acúmulo de crises vai se estabelecer. Ora, a crise alimentar, ora, a crise da qualidade do ar. Dei o exemplo aqui da pedreira do Alemão, porque é um problema que acontece no Rio, mas que é crônico em São Paulo e ninguém está falando. Em alguns bairros de São Paulo, em alguns bairros da periferia de São Paulo, o correto era a gente ter protocolo de uso de máscara. E a gente não está falando sobre isso. Vamos falar sobre as doenças respiratórias do Brasil? Vamos falar sobre as doenças de veiculação hídrica do Brasil? Não é normal uma criança média aí, uma criança pobre. E aí falo num dado que pouca gente sabe. Uma criança pobre na faixa dos seus 0 a 3 salários mínimos. A chance dela chegar até a sua idade juvenil, acima de 9 anos, sem ter tido diarreia ou qualquer outra doença de veiculação hídrica, é de 8%. 8% de chance. Ou seja, temos 92% de chance dela pegar alguma doença por conta de contaminação da água. Na outra lógica, o tal do nutricídio alimentar. O Lula, inclusive, foi um sujeito muito estratégico para a gente emplacar o discurso da fome. Sim. Betinho foi importante, movimentou ali, mas foi o Lula que emplacou o Fome Zero, foi o Lula que emplacou o Bolsa Família. E por mais que o fascismo tente desconstruir essas políticas, todo mundo no Brasil fica bolado quando a palavra vem fome, no highlight, assim. Tipo, vou prestar atenção. Ih, a fome cresceu, a fome diminuiu, a fome assusta. E a gente bateu muito nessa tecla, mas a gente deixou de falar, ou na verdade nem falou muito, sobre qualidade nutricional e sobre nutricídio alimentar, que é uma outra parada que pega no Brasil. Não sei se vocês já repararam numa quebrada. Vai numa favela, passa numa boca de fumo e vê o corpo dos jovens que estão lá segurando o tal do fuzil. A maioria daqueles meninos ali não tiveram a carga nutricional na sua idade de formação, na sua primeira infância, e tem problemas graves de formação. Aquele corpo preto ali, esquálido, magro, é um corpo preto esquálido tal qual da África subsaariana que a gente vê na ActionAid e fica assustado. O jovem médio negro brasileiro consome 70% de alimento morto, de produto industrializado, de ultraprocessado. Um jovem negro brasileiro hoje morre sem consumir nenhuma hortaliça, sem nenhum alimento verde escuro. Morre sem comer uma couve, uma taioba, não sabe o que é uma chicória na vida. E aí, meu querido, contra nutricídio, não tem argumento, não tem pensamento reflexivo, não tem processos cognitivos, não tem processo de aprendizagem, não tem controle de saúde mental algum.
Você tem ódio, replicação do ódio, você tem bipolaridade, você tem explosão, você tem depressão. Ou vocês não estão percebendo que tá todo mundo deprimido, todo mundo bolado. Na favela e fora dela. A vida. Cara, isso é da quantidade de salsicha e miojo que a nossa galera come, meus queridos. É a falta de proteína animal e vegetal que se consome. A gente vai dormir com raiva e acorda melhor porque a gente está com todas as nossas proteínas e cargas nutricionais em dia. E a gente precisa falar disso. E aí, da onde vai sair esse alimento vivo? A periferia alimenta o seu próprio povo? Porque há 100 anos atrás, a Rocinha era Rocinha porque eu tinha alimento para a galera vera. E alimentava não só a Rocinha, mas todo o seu entorno, toda a Zona Sul. Hoje, a Baixada Fluminense, que eram os grandes laranjais, está plantando o quê? Está alimentando quem? Nada, a pavuna, da onde eu tirava o milho, o café, o arroz, com aquele rio incrível. As fotos do rio Pavuna são a coisa mais linda do mundo do início do século XX, final do século XIX. Hoje, o rio Pavuna alimenta quem? Transporta quem? Então, eu, claro, estudo muito o debate climático internacional, mas eu estudo a vera, os impactos da destruição do meio ambiente no dia a dia. Sim. De quem está aqui morrendo. É sobre isso. E esse debate é gigante. Bom, a gente encaminhando, Tainá mãe. Oh, muito fofa. Quais estratégias você adota para garantir o seu bem-estar emocional e o da sua filha? Isso tudo que você faz. Pouquíssimas coisas que você falou aqui pra gente. Eu sou uma mãe preta. E uma mãe preta, ela tem essas dores e contradições. Eu não avancei muito da agenda, da receita da minha mãe, não. Eu me identifico como uma mãe hiperprotetora. Tudo da minha filha passa por mim. Absolutamente tudo passa por mim. É engraçado que ela tem uma relação comigo. Ela tem uma... Tô cansada, esqueci a palavra. Personalidade. Ela tem uma personalidade totalmente diferente da minha. Ela é canceriana, né? Canceriana. Creio eu que é uma criança de Oxum. Então, é delicada. Ela é muito atenta. Ela é toda habilidosa. E a mãe dela é puxa Goiaçã, querendo briga, treta e confusão o tempo inteiro. E aquariana. Mas eu estabeleci com ela uma relação de cuidado, claro, de proteção, de hiperproteção até em alguma medida, que acho que é muito específico das mulheres negras. E, para além disso, criar espaços muito sólidos da nossa relação. Não abrir mão do tempo da leitura. Não abrir mão dos nossos jogos, dos nossos joguinhos de tabuleiro. Não abrir mão dos combinados. A gente estabeleceu uma coisa que é muito bacana, dos combinados, né? Eu sou ativista da maternidade ativa. E na maternidade ativa não tem briga nem tem regra. E eu sou muito explosiva. E aí, quando eu quero brigar com ela, eu falo, filha, vamos fazer um novo combinado? E ela já olha assim. Ela já sabe, esporro. Convidado é esporro. E, cara, foi uma ferramenta tão bacana. E criar a Aurora, né? Uma criança preta, uma criança preta clara, com uma família mista. A família do pai é branco e eu sou uma mulher negra. Numa guarda que é alternada. Temos uma guarda compartilhada, uma semana comigo, uma semana com ela. E isso gera, nossa, toda uma dificuldade estrutural. E a gente é muito regrado. As mudas de roupa que leva, as mudas de roupa que traz, o dia que vai, o dia que vem, os horários. Então, tudo nosso, eu preciso ser... Para dar conta, eu sou uma mulher extremamente planejada. Eu sei dos meus horários, eu acordo todo dia à mesma hora. Então, estabelecer padrões foi muito estratégico para mim. Então, eu entro em casa, eu preciso estabelecer a regra. Olha, eu vou ficar no celular meia hora depois que entro para encerrar o dia. Depois que encerro o dia... Viver ali, viver. Que vem. Acho que os desafios desse tempo, né? Que nos arrancam. Celular, tela de modo geral,
geral, TV, os combinados, Computadores, computadores. Ela não tem celular, que é uma guerra, porque todas as crianças de 9 anos têm celular na vida. Mas imagina, se eu tenho celular, sou parlamentar, mal tenho tempo, se ela tem celular, se ela usa o tablet toda hora, se todo mundo vê TV o tempo inteiro, que causa? A gente não ia se ver, a gente não ia se encontrar. Então a gente pactua muito as nossas telas coletivamente. Então a gente vê o Netflix junto, a gente vê a série junto, a gente escolhe em plebiscitos qual vai ser a programação da família. E assim, eu tô há 9 anos vendo Divertidamente, vendo toda a produção infantil. Você conhece a produção infantil melhor que qualquer pessoa. Isso é melhor do possa que qualquer conhecer. pessoa. É sobre isso. Os lançamentos, os pré-lançamentos, gasto horrores de streaming. Tem que ter. Gente, vou falar todos os nomes. Tem que ter Disney, Prime Video, Tem muita coisa em pra cada ficar antenada. uma coisa em cada lugar. Mas é demais. A minha filha é a alegria da minha vida. Pra gente ir encerrando, quais são as suas maiores fontes de inspiração e motivação na vida e na política? Nossa, vamos lá. Na vida. Ai, tanta gente, tanta gente. Na política eu diria que são 2. Várias, mentira, várias. Mas aí eu vou falar rapidinho 3, que estão muito quentes aqui na minha cabeça. A primeira, Benedita, e não tem uma ordem gradativa, não. Acho que estão no mesmo patamar de carinho e afeto. Benedita é uma irmã mais velha que eu tenho. E a nossa relação é muito engraçada. Ela começa com muito respeito, né? Óbvio, de referência e tal. E agora tem uma relação de irmandade, de brigar, de dizer que, como assim, você não me ligou? O que você está fazendo? O que você está usando? Ah, adorei essa roupa que você está usando. Você acha que eu tenho que fazer isso? Você acha que eu tenho que fazer aquilo? Por mais que ela tenha o dobro da minha idade, né? A Bené virou uma parceira de vida, assim. Uma dobrada que é, claro, espelho, mas também uma parceira de liga da vida da política. A outra é a dona Marielle, aquela safada que me abandonou aqui desse plano, desse caos que é a política brasileira. E engraçado que à medida que o tempo vai se afastando, né? A lente da Mari vai se afastando. E hoje eu acho que eu tenho mais a projeção dela e a projeção das outras pessoas do que necessariamente o fino dela, são lampejos. E antigamente eu mantinha as mensagens do celular. Eu fiz o backup das conversas. E aí eu tirei do celular, tirei da memória do WhatsApp para não registrar, né? Para construir melhor essa nossa relação. Porque ficar revendo era um espaço de muita dor e desafiador para mim, porque que doideira, né? Nessa era digital, o luto é muito diferente, porque você tem milhares de fotos, você tem tudo Você muito aquilo você está sempre. acessando aquilo sempre. E lembro do falecimento dela, falo um pouco isso, fiquei tranquila em falar contigo. Eu não acreditei nas notícias. Falei, cara, impossível. Impossível, porque a gente se falou 8 horas. Impossível. Ela me respondeu, ela ia para casa. Eu lembro que eu dormi, apaguei, tomei um remédio, inclusive, porque tava um barulho, um vento esquisito aquela noite. Apaguei. Quando eu acordo, justamente no horário do RJ, tinha diversas mensagens no celular e ligações de diversas pessoas diferentes. E eu tive um lampejo de ir na mensagem dela, porque foi a última lembrança que eu tive da noite e falei, cara, vou olhar o Zap. E ela não tinha me respondido. Aí eu acho que minha ficha caiu e acho que caiu para todo mundo que viveu e atravessou e atravessa esse período sem ela. E aí hoje, para além dela ser uma profunda inspiração nessa forma de construir as nossas pautas, de pensar as grandes referências, quais são os grandes estímulos, aonde as mulheres negras se dedicam, né, a pensar e formular seus mandatos. Esse jeito de manter sempre as pessoas próximas.
esse sentido de proximidade na política. Isso eu carrego muito, isso foi Marielle que me ensinou. Ela não era um quadro distante desse processo de fazer político. E a terceira pessoa, a Áurea Carolina. A Áurea Carolina é maravilhosa porque eu conheço a Áurea desde que ela era petista. Ninguém sabe disso. Ela esconde o rolê, mas a Áurea Carolina era petista, preta petista beça. E o engraçado que a Áurea ela sempre foi muito... A Áurea é cênica, né? A Áurea tem uma coisa muito... Sei lá, ela não é desse mundo. A Áurea não é desse mundo. A Áurea é de outro patamar. A ela é quase energia áurea, ela exatamente. Esse nome dela, tudo... exatamente. Tudo não é desse plano. E aí, a Áurea, ela é uma referência tão íntegra na política, porque ela tem... e talvez por isso ela tenha se afastado do fazer político, porque ela está sempre tão inteira, ela está tão sem filtro sempre. E eu lembro que uma das primeiras coisas, assim, isso foi em 2015, gente. Meu Deus, eu tô ficando velha! Bota uma bengalinha, assim, o caco lá na edição. Em 2015, eu lembro que ela falou assim: você, Tainá, você é uma das nossas melhores estrategistas. Eu lembro que naquela época, e até hoje, né? Faço mapa, gosto de fazer mapa eleitoral, não sei o quê. As mulheres negras não fazem nada, né? Vamos para os processos eleitorais. Não sei quem vai votar em mim, quem vota, quem não vota. Vai com a cara e com a coragem. E eu participava muito de formações dos nossos quadros femininos, dizendo, olha, você tem que entender a sua projeção, você tem que saber de onde seus votos vêm. O processo eleitoral não é só para se eleger, é para construir lastro político, lastro na sociedade e tal. E ela falava assim, mas você é a essência. Você precisa falar da sua essência, você precisa falar de você. Naquela época eu não queria ser um quadro eleitoral. Eu queria ser um quadro formulador, eu estava em outra chave. Eu queria ser dirigente partidária, queria ter um partido. Doideiras das mulheres feministas. Estava muito dedicada a ser essa figura dirigente. E a Áurea foi a primeira pessoa que olhou para mim e disse, se você tem uma essência, você precisa botar isso para fora. Você não vai ficar na burocracia. Você tem que botar a sua essência para fora e organizar outras mulheres. Cara, isso foi um uou para mim, assim. Acho que essas 3 mulheres me acompanham. Olha, pra gente encerrar, eu quero que você fale sobre sua frase mais conhecida, que eu me identifico muito. Claro. Tudo nosso, nada deles. Cara, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso porque todos os especialistas em marketing político querem arrancar o tudo nosso, nada deles. Foi muito engraçado. E eu tentei arrancar, tá? Eu sou muito disciplinada. E o tudo nosso, nada deles surgiu. Senta que lá vem a fumaça, lá vem a história. Em 2017, quando eu estava pensando em me candidatar, construindo, na verdade, a minha pré-campanha já. E eu usava um bordão chamado Na Rua, na Luta e na Raça. Eu chegava nos palanques e falava, gente, vambora, na rua, na luta e na raça, na rua, na luta e na raça e tal. E aí, um militante meu e tal, um querido, Pedro, não sei se você lembra do Pedro, a gente estava numa agenda, num baile funk, uma coisa assim, uma agenda informal, final do dia já. E o cara passou falando tudo nosso. Porra, preta, tudo nosso, tudo nosso. Falei, tudo nosso e nada. E eu completei o cara. E nada deles. E a gente ficou enlouquecido, achando maravilhoso isso. Pô, cara, isso é bacana, né? A gente tem que fazer essa brincadeira nas outras agendas. E a gente nunca fez o raio dessa brincadeira. E eu fui até o final da campanha Na Rua, na Luta, na Raça. Aí não me elegi. Eis que entra 2017, vamos pensar, cara, o que te define? Tem que pensar um bordão. Todo mundo tem um bordão. Naquela época, todo mundo tinha um bordão. Hoje, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que falam, né? Que tem essa fala de marcar posição e tal. E a gente ficou pensando e tal, não sei o quê.
E nunca que vinha um bordão, não queria repetir 2018 e tal. Vou pensar. E eis que eu participo de um ato. Um daquelos atos malucos. Não sei se era 8 de março, não sei se era o 1º de maio, foi nessa fase. E eu... eu não vou falar o nome da santa, porque vão descobrir. Faz um discurso meio racista no tal ato da esquerda. Democracia, porque batendo no que a esquerda fala muito sobre a pauta das identidades. A esquerda não é só dos identitários. Nós temos uma coisa assim. Aí eu respirei fundo. Falei, cara, eu tenho que fazer uma fala para incomodar. Porque é muito absurdo. Depois de tudo que a gente fez para defender o Lula, para fazer a Marcha das Mulheres Negras, para estar aqui. Cara, acabamos de eleger uma mana de quase 50 mil votos. Quem és tu, Tatu, para dizer que a nossa pauta não é importante? E aí eu fiz uma fala muito da politizada, falando da ameaça do Bolsonaro, que o Bolsonaro estava explodido naquela época, e a esquerda não estava antenada com aquilo. Cara, eu fiz uma... Estava iluminada naquele dia. Baixou um xirê em mim e eu posicionei todos os pontos que a esquerda precisava posicionar. Com a discussão da uma renovação. boa dirigente partidária. Com uma boa dirigente partidária que eu sou, que na verdade eu só sou uma boa burocrata. Vocês que inventaram esse negócio de botar na urna. E eu, cara, sabe quando você lacra, assim, tipo... Faquei tudo, falando da conjuntura, da votação do Lula, a discussão do fortalecimento do nosso campo, porque as pautas da diversidade são a nova luta de classes. E vocês vão ouvir me dizer, é tudo nosso, nada deles. Cara, e eu falei isso 3 vezes. Na 3ª vez, as pessoas repetiram nada deles, mas de um jeito. Falei, cara, chama o bordão. E eu fiz o teste numa outra base, num outro lugar. Eu fiz uma fala, obviamente modulando meu discurso, e eu fiz uma fala em Madureira, no viaduto de Madureira. Minto, no Parque Madureira. Tinha umas 2.000 pessoas, era um show, e me deram lá uma oportunidade no intervalo do show pra eu pegar o microfone e dizer, não sei o quê, tô de pau. Na época eu ainda estava afiliada ao PT, não vou falar no outro partido. Depois vocês veem aí no meu LinkedIn. Nas fotos antigas que ela não gosta. Nas fotos antigas que eu não gosto. E eu falo todo o nosso dado deles, e isso cria uma liga automática, porque as pessoas falam muito da favela, da periferia, todo o nosso dado deles. É uma expressão super natural e muito comum, muito popular. Eu falei, cara, isso faz crescer, isso faz engajar, isso esquece. As pessoas passam na rua e falam, tá tudo nosso aí, é tudo nosso. Nossa, isso virou uma marca. Mais do que registrada. As pessoas se identificam demais com muito, aquilo. muito. E eu tô meio que obrigada a falar isso em diversos espaços. Mas as pessoas de um determinado padrão econômico, de uma determinada classe social, se incomodam porque constroem um elemento de que, olha, isso segmenta, isso não é inclusivo. Disputa com a gente. Disputa com a gente. Olha, só você se reivindicar... O nós tá tudo certo. É sobre isso. E acho que pós-Marielle, inclusive personagens importantes, né? Pegar o que o Emicida fez em São Paulo com o Amarelo. Sim. Esse sentido de comunidade, que, óbvio, expande para a pauta racial. Acho que os direitos e as liberdades, né, estão muito sintetizados junto do nosso. Tem uma coisa de comunidade que quer ser mais livre, que quer estar emancipada, que quer ter mais direitos. E, obviamente, num momento de polarização, você identifica, sem precisar falar a palavra difícil, polarização, fascismo, Bolsonaro, quem são nós e quem são eles. Isso é muito fácil, né, de se compreender. Então, quem não compreende está com algum probleminha. Eu amo. Mas é isso, é a frase que dá a ligada, dá o levante, dá o chamado, inclusive, porque chama a realidade e a responsabilidade. Exato, que é o que a gente precisa. Se você encontrar algum adesivo na rua, um bandeirão, tudo nosso, nada deles,
Vamos. É sobre, É sobre Tainá de nós. Paula. Bom, Tainá, primeiro eu queria agradecer muito sua presença, dizer que você é uma pessoa muito inspiradora. Eu acho que você debate muitas coisas, eu acho que nós temos muito isso, né? Nós somos muito amplos. E quando a gente pensou em criar o Bicha Preta Pod, era sobre isso. É sobre mostrar que nós não debatemos só pauta racial, pauta de gênero, nós debatemos diversos assuntos. Nós também debatemos pauta racial e pauta de gênero, fazendo que aquela linhazinha, né? Que nunca vão. Não, a gente não vai deixar de racializar o debate. Nunca vamos deixar de colocar gênero ali no meio, porque a gente dá Tempero, aquela, né? aquela coisinha. Temperinho da diversidade, amores. Mas que nós podemos debater diversos assuntos. Exato, exato. Então, muito obrigado pela sua Falei participação. de tudo aqui, entreguei Tem, tudo. ó, um brindezinho da bandeirinha. Ai, não dou conta, gente. Que coisa linda. Bandeirinha. Oh, gente, só faltou o azul na minha... Faltou azul, na então. minha, no meu cor hoje, mas eu vou botar aqui minha bandeirinha. Adorei. Tá aí, Oh, perfeito, gente, sua bandeirinha. Eu sou uma LGBT conservadora. sempre brinco. Ai, gente, eu sou uma bissexual conservadora. Eu Gosto de amo. usar terninho. Mas pra gente fechar, deixe as suas redes, seus contatos e uma mensagem final pra nossa galera. Meus queridos, continuem arrebentando, amando livremente, construindo desejos maiores de futuros possíveis e imaginados por nós, por nossos corpos e pelas nossas trajetórias. Como eu gosto de falar, tudo nosso, nada deles. E, por favor, complementem, falem pra mim, me mandem nudes. Brincadeira, não me mandem nudes. Sou casada! Sou uma bissexual conservadora! Amo. Entre em contato conosco no @Tainá de Paula RJ em todas as redes. TikTok, Facebook, Instagram, tudo. Beijo. É isso, galera. Muito obrigado. Agradecer demais, Tainá, por estar aqui com a gente. E fiquem ligados que tem muito mais coisa vindo por aí. Beijo. Beijo.